Eu já me apresentei para vocês as outras semanas. Eu sou a Luana, sou aluna de doutorado da professora Mariana. E antes da gente iniciar, né, o que seria esse experimento de escolha discreta que a gente tanto falou para vocês, que vocês já responderam na pesquisa? Né? Basicamente, ele é um experimento que a gente usa, é uma técnica que a gente vai utilizar na pesquisa para entender o que as pessoas escolhem quando elas têm algumas opções disponíveis. Né? O que ela vai considerar? O que será que ela vai escolher quando ela tem opções? No dia a dia, a gente faz muito isso, involuntariamente. Quando a gente decide assistir uma emissora e não outra, quando a gente escolhe qual mercado a gente vai hoje. Será que a gente vai nesse ou naquele? E a gente vai escolher isso com base em preferências, de um produto que tem disponível, da localização daquele mercado, o tempo que vai demorar, você não está afim de ir no mercado tão grande, você quer ir no mercado menor de bairro. Quando a gente escolhe se a gente vai ler um livro físico, um livro online, será que a gente imprime esse livro online? Então, a gente faz escolhas no nosso dia a dia que vão refletir indiretamente nas nossas ações. Mesmo que a gente não perceba, a gente está escolhendo. Então, hoje de manhã, muitos de vocês provavelmente escolheram roupa que iam vestir porque estava frio. Escolheram como iam chegar até aqui. Então, foram muitas escolhas para que vocês chegassem aqui. E, às vezes, a gente faz essas escolhas tão automaticamente que a gente não percebe. E muitas dessas escolhas, elas são baseadas em hábitos que a gente já tem e as nossas preferências. Isso porque a gente tem algo que a gente gosta mais, que a gente prefere mais, ou porque a gente sabe que aquela coisa tem mais qualidade para nós. O tempo para que a gente faça aquela coisa é menor ou maior, a depender do que a gente prefere. E também, muitas vezes, o preço influencia. Então, às vezes, para você, é melhor ir no mercado grande, porque vai pagar, às vezes, mais barato no produto do que no mercado menor. Ou, às vezes, você prefere ler livros online para não ter gasto no físico. São escolhas suas que vão refletir em todas essas etapas. Então, nosso objetivo, quando a gente usa esse experimento, é entender quais características são mais importantes para vocês na tomada de decisão quando tem várias opções. Então, imagine só, a gente vai sair daqui hoje, próximo do meio-dia, vai estar todo mundo com fome, está frio, a gente fica com mais fome, e a gente vai ter que fazer o almoço. Mas aí a gente pensou, nossa, acho que vou ter que passar no mercado para fazer o almoço, né? Não tem nada na minha casa hoje. O que será que eu vou fazer? Então a gente pensou e decidiu que ia fazer macarrão. Mas lá em casa não tem macarrão. Eu tenho molho, eu tenho cebola, alho, mas eu não tenho um macarrão. E aí eu vou ao mercado. Eu vou passar no mercado aqui próximo da luz e já vou comprar esse macarrão. Qual macarrão que a gente vai escolher? Na prateleira vão ter vários, né? Várias opções de tipo de macarrão, de marca. E aí vamos supor que a gente optou por um talharim. E a gente tem duas marcas disponíveis só nesse mercado para a gente escolher. A gente tem a marca A e a marca B. Vocês conseguem ver que tem algumas características cada uma dessas marcas. Então, a gente consegue ver a marca, a forma disponível desse macarrão, o tempo que ele vai demorar para o cozimento e o preço dele, certo? Se eu perguntasse para vocês agora, qual macarrão vocês escolheriam? Quem escolheria o macarrão da marca A? Pode levantar a mão, todo mundo. E quem escolheria da marca B? Tá. Então, a maioria de vocês optaria pela marca B e alguns pela marca A. Por quê? Provavelmente por N motivos. Então, se eu perguntar para algum de vocês o motivo, alguém quer falar o motivo que escolheu cada uma das marcas? Eu gerando uma gosto. Eu sou pelo valor. Pelo valor. Então, pelo tempo também. Mas então, pela quantidade de coisas que tem adicionado. Então, olha quantas coisas diferentes cada uma avaliou. Vocês viram que não foi a mesma. Então, algumas pessoas estavam pensando que estariam com muita fome, então quanto mais rápido, melhor. O tempo importou. O valor importou. Se essa máscara era refrigeradora de prateleira também influenciou. Os ingredientes influenciaram. Então, muitas coisas influenciaram. E às vezes a gente está no mesmo ambiente e são coisas diferentes que nos influenciam. Então, no experimento de escolha discreta, como que isso vai se tornar pesquisa, né? Basicamente, essas principais características, então a marca, a forma do produto, o tempo, o valor, a gente chama de atributos na pesquisa. E os detalhes desses atributos, então, os que fizeram vocês de fato escolherem, são os níveis. E quando a gente une os dois juntos, né, os atributos e níveis, a gente tem as características que vocês, em conjunto, olhando um todo, optaram, certo?
Pensando, então, que o nosso atributo, a única coisa que vocês teriam que olhar seria a marca, e aí vocês teriam que escolher entre a marca da Dona Benta e a marca leve, qual que vocês escolheriam? Se esse fosse o único motivo. Eu da Dona Benta, eu ia tomar salé. Tá vendo? E vocês tinham escolhido ao contrário. É porque farinha eu costumo usar sempre Dona Benta, massa leve eu nunca compro. Então me interessou isso porque era massa fresca. E porque você já tem um hábito, né, dessa marca já de consumir. Da Dona Benta, sim. Para mim, a Dona Benta é mais próxima. E aí você viu que antes, quando a gente tinha tudo, isso não te importou. Não. Então, porque tinha uma coisa que pode. Exato. Então, são detalhes que às vezes a gente não percebe quando a gente está respondendo, mas a gente pegar só uma frase, provavelmente vocês vão mudar. Então, se eu tivesse falado assim, gente, ó, as duas marcas vão ter o mesmo preço. Talvez ela não tivesse escolhido Dona Benta. Então, tudo isso acaba influenciando quando a gente está fazendo uma pesquisa de escolha discreta. Então, às vezes a gente não enxerga o que é mais importante para nós, mas a gente está escolhendo alguma coisa. Mesmo que você não entenda o quê. Se me perguntasse isso, eu também, o meu primeiro critério seria a massa refrigerada. Então, massa fresca, eu iria preferir. Mas eu não levaria em conta o preço. Não levaria em conta o tempo. Se demorasse 15 minutos, eu ia preferir essa. Foi uma preferência pessoal. Então, é justamente isso. E se isso fosse uma pesquisa, como vocês viram, a gente teria um enunciado, né, um cenário. Então, a pergunta que a gente está aqui discutindo. Então, imagine que vocês estão planejando o almoço, estão escolhendo comer macarrão. Qual das opções abaixo seria melhor para vocês? E aí, vocês teriam que escolher entre a marca A e a marca B, certo? Igual no formulário. E aí, vocês conseguem ver que tem até algumas figuras para ilustrar o que a gente está falando, para justamente vocês identificarem o que se trata, e mais são as mesmas características que a gente comentou anteriormente. Na pesquisa, isso seria repetido várias vezes. Às vezes umas 10 vezes seguidas. 6. No de vocês são 6 vezes seguidas. 6 vezes seguidas que repetem essas imagens. Só que essas características vão mudando. Então, aqui, por exemplo, o que muda do outro anterior? O valor. Mudou relativamente, tá? Então, aumentou um pouquinho aqui, diminuiu um pouquinho aqui. Então, sutil, mas às vezes você pensaria assim, por mais que R$6 eu comprei uma massa fresca, acho que para mim pode ser R$6. E aí você poderia mudar a sua escolha. E aí já aqui, o que muda? Tá muito mais barato a marca B. Então, poderia ser que aí sim que as duas comprariam esse. E tem a economia de tempo e de custo de gás. Exato. Aí você começa a associar outras coisas. Então, antes era essa opção. E ao longo das páginas que você vai passando, vai mudando detalhes sutis. Por isso que parece repetitivo. Porque a gente não consegue encontrar onde muda. E se a gente for tentar encontrar onde muda, a gente vai ficar estressado. Porque até você identificar onde está mudando, você se estressou. Porque você vai ter que ficar indo e voltando. Indo e voltando. Então, você vai sempre se apegar a alguma coisa que é mais importante para você. Involuntariamente, a gente vai pensar, para mim, o preço é mais importante. Então, vou focar nisso. Aí você começa a olhar só naquilo. Para você tentar responder mais rápido. Porque o objetivo da pesquisa não é você saber onde está o erro. Tanto que isso é feito por uma máquina. Então, a máquina faz todas as combinações igual a matemática, que a gente fazia A com B, A com C, B com C, até o máximo de vezes que dá, para que vocês não percebam mesmo. Pode falar. Apesar de todas as alternativas aí, a pesquisa ela chega no consenso. O pesquisador consegue chegar no consenso. Às vezes não é o que a gente espera, porque às vezes a gente tem uma opinião. Quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente tem perguntas de pesquisa. Então a gente pensa assim, então eu acho que todo mundo daquela sala vai preferir o Dona Benta porque é uma marca mais conhecida. E aí chega aqui na hora e a maioria preferiu, por exemplo, a massa leve. E aí eu falo assim, nossa, não era o que eu estava esperando. Que bom, isso também é uma resposta. Às vezes a gente não tem como prever tudo. Então a gente sempre tem uma resposta para alguma coisa. Não o que a gente esperava, muitas vezes, mas isso é bom. Isso já resolve muitas coisas. É para o lançamento de produto, né? De diversas hipóteses. Às vezes o que você imaginou para lançar determinada coisa acaba não se confirmando. E aí a gente vai tendo essa resposta ao longo da pesquisa. E uma das coisas que vocês viram também na pesquisa é que na sequência, né, no bloco 2 do questionário, tinham perguntas relacionadas ao preço.
né? A gente fala que esse experimento chama Limit to Fail. Então, é um valor que é atribuído para alguma escolha nossa, tá? Então, quanto que você pagaria? Qual seria a melhor opção? Então, vamos voltar para o exemplo do mercado. Então, pensem lá, vocês vão sair daqui, estão com muita fome, vão passar no mercado e vão ter que comprar macarrão ainda. Para fazer esse almoço, para vocês poderem comer. Mas o quanto vocês estariam dispostos a pagar para alguém fazer essa comida para você? Para você chegar em casa, essa comida está pronta no prato. Para você sentar na mesa e só comer. Então, será que vocês estariam dispostos a pagar algum valor? Nesse experimento, a gente perguntaria assim, mais ou menos, para vocês. Então, imagine que você está planejando um almoço, está escolhendo comer macarrão, o quanto você estaria disposto a pagar para alguém fazer essa comida para você? Você estaria disposto a pagar R$30 para chegar em casa agora, meio-dia, e o seu almoço está pronto? Quantos de vocês pagariam R$30? Mas, falando da pesquisa, foram duas pesquisas que a gente respondeu primeiro, né? Eu cometi um erro. Uhum. Eu já tinha mandado a primeira, né? Porque questão de preço, né? Está falando de tratamento dentário para criança. A ficha de que estava falando de um dente de leite, e depois iria cair de qualquer jeito substituído por um permanente, não me caiu. Então, assim, talvez, né, se eu tivesse me caído a ficha, né, eu não seria tão bondoso assim com relação ao quanto estaria disposto a gastar. Entendeu? Mas isso, agora, eu estou falando isso porque vou ver a minha, digamos assim, né, não atendi para isso. Mas isso não é uma coisa que pode acontecer na hora que a pessoa responde? Olha, não tem como a gente prever que... Né? Às vezes a pessoa não teve conhecimento realmente, ela aprendeu isso depois. Às vezes ela foi procurar depois que recebeu. Não tem problema. Eu vi que a gente vê que tem algumas coisas que enviam novamente. Às vezes, não sei, por algum motivo quiseram mudar as respostas. E aí enviaram. E depois, provavelmente, a gente vai comparar essas respostas para ver o que mudou. Para remover as duplicadas, né? Mas, na pesquisa, é possível você voltar para trás. Você pode apertar voltar e trocar o valor. Se for importante para você, às vezes, pensando. Para a pessoa que você está entrevistando não, para quem você mandou a pesquisa, de repente ela liga para você e fala assim, eu não entendi a questão tal. É meu papel explicar para ela, interpretar, ou eu falo, olha, você tem que fazer como você está vendo aí. Você pode explicar sem dar uma resposta. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque a gente não pode induzir ela a responder algo. Então, você pode contextualizar. Então, olha, nesse momento, eles querem saber o que você acha sobre o tratamento de lesão de cárie em dente de leite, dente de criança, que ainda vai cair. Bom, e aí a pessoa decide com base nisso. Se ela vai achar que o dente tem... se ela vai achar que o dente não tem que estar mais na boca dessa criança, se ela vai achar que você tem que dar uma escova, não importa. É a opinião dela. Você não pode só influenciar essa pessoa. Por isso que a gente sempre tem que ir com calma, dando voltas, às vezes enrola essa pessoa, fala, olha, depois a gente discute, para não dar influência nessa resposta. Pode falar. Luana, pelo que eu me lembro lá do questionário, havia essa questão ali dos tratamentos, você detecta isso, detecta aquilo, enfim, tinha relevância, que não tinha relevância, e depois entrava na questão do aporte financeiro, né? O objetivo dessa pesquisa é entender se a sociedade concorda em custear um projeto com recursos privados, para a gente entender o que é, porque vai no questionamento ali, tratamento para criança, que seja menos invasivo, que provoque menos desconforto, e aquela coisa toda. Mas aí, quando entra a questão financeira, é esse o foco da pesquisa? Não. Assim, a gente vai ter algumas análises que a gente vai fazer. Então, nesse momento, a gente vai analisar, por exemplo, quanto você estaria disposto, enquanto uma pessoa da sociedade, a pagar por um tratamento que você escolheu lá. E aí a gente vai comparar com o que o dentista falou na pesquisa anterior, que estaria disposto a cobrar. A gente vê se o quanto vocês pagariam corresponde com a nossa expectativa de dentistas em cobrar. E também a gente vai fazer uma análise individual, assim. Então, por exemplo, a gente sabe que tem alguns materiais que a gente tem disponível que tem um custo maior. Mas, às vezes, as pessoas elas estão dispostas a pagar por aquele material. Então, a gente vai fazer associações assim, pequenas para a gente ver se tem relação ou não com a escolha. Porque, às vezes, a gente enquanto dentista, sente, eu nem vou sugerir esse material para o meu paciente, porque é mais caro, às vezes ele nem vai querer. Mas, às vezes, o paciente, pensando nos benefícios, vai querer aquele material. Então, são análises que a gente vai fazer para a gente tentar identificar as associações.
A gente ainda não sabe o que a gente vai encontrar. Mas a gente vai encontrar, provavelmente, no fim, quando a gente fizer as análises. E vocês vão saber. Pode falar. Quando eu respondi a pesquisa, eu não sabia se eu estava dizendo se eu teria que pagar diretamente ou como contribuinte, se isso implicaria um aumento do meu imposto, ou se eu faria uma doação para uma entidade que ia atender crianças. Eu respondi. A gente deixou em aberto, porque na outra capacitação, antes era o PTU. E a gente teve muitas discussões sobre o imposto, que a professora até comentou, acho que com vocês no dia da aplicação. E a gente deixou em aberto. Porque isso seria da pessoa. Se ela quer contribuir, se ela contribuiria com isso como se fosse uma doação, como se ela contribuísse com o imposto, não faria diferença para nós. A gente queria saber quanto ela contribuiria. Entendeu? Então, isso no fim não mudaria os resultados. A gente concluiu que se ela colocasse imposto ou doação, no fim, a pessoa que não quer contribuir, ela não contribui. E a pessoa que quer contribuir, ela contribui. Então, para nós era mais importante que a pessoa entendesse se ela contribuiria para que aquilo acontecesse. Seria para todas as crianças por um ano. É verdade, tem isso. Entendeu? Então, é um conjunto inteiro. Por isso que eu falei, às vezes a gente se prende numa palavra, mas é um contexto. Você falava, se for com meu filho, você me cobrar 50 mil, Então, eu vou pagar. E ele está incluso em todas as crianças. Entendeu? Mas se você vai aumentar 1 centavo do meu imposto, peraí que eu vou pensar. Por isso que a gente não definiu como seria. É uma contribuição. Você vai contribuir com isso no imposto, ou às vezes diretamente no dentista. Tá. Entendeu? Porque isso influencia. Se a finalidade da pesquisa é saber quanto a pessoa estaria disposta a pagar, o que essa pesquisa significa para a USP, já que o tratamento aqui é gratuito? Quando a gente pensa em tratamento gratuito, a gente entra em outras questões, né? Para o tratamento ser gratuito, todos vocês pagam imposto. Então, seja diretamente, ou às vezes no ICMS, todos os impostos que viram dinheiro para a USP. E até mesmo a USP tem financiamentos próprios pelos vestibulares. Então, tudo que ela paga e converte para os rendimentos acontecerem gratuitamente não são gratuitos. Então, tem Não, mas de certa forma a pessoa, assim, diretamente ela não está pagando. Não está pagando. Na verdade, está pagando, mas a gente não associa que está pagando. Sim, certo. Então, a ideia é que, na verdade, a gente chegue, por exemplo, na USP e fale, olha, uma vez que você comprar esse material aqui, e às vezes pegar uma porcentagem um pouco mais, não cobrar a mais, mas pegar uma porcentagem que já está sendo pago maior, as pessoas não vão se importar. Porque na nossa pesquisa, eles mostraram que eles não se importam em pegar uma porcentagem maior do que eles já pagam e usar esse material. Entendeu? É mais ou menos isso. A gente vai pegar uma coisa para demonstrar esse dado. Apesar de não ser nossa finalidade, de levar esse dado para frente, para mostrar, falar, olha, aqui, ó, poderiam cobrar isso, é para a gente ter uma noção. A nossa expectativa enquanto dentista bate com a expectativa de você e da sociedade. Não sei se você conseguiu entender. Isso ajuda no particular também. Os resultados ajudam para o dentista no particular a enxergar. Por que eu não tenho uma adesão maior em tal região, por exemplo? É porque é muito caro, ou porque eles não concordam com aquele tipo de tratamento. Isso também é importante para o particular. E quando a gente publica os resultados, a gente pretende atingir todos os públicos. Então, e aí, quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é muito grande, então, às vezes, a gente consegue atingir universidades particulares em que o paciente, infelizmente, ainda paga pelo tratamento em alguns lugares. Então, são muitas nuances. Então, voltando aqui, né, eu perguntei se vocês estariam dispostos a pagar R$30. Então, a maioria de vocês falou que sim. Na pesquisa, o que viria na sequência? O valor maior. Então, se você estaria disposto a pagar 50. E esse valor, ele vai subindo até que chega um limite que você fala assim, não, para mim, R$80 é o suficiente. Eu pagaria R$80 para essa pessoa vir fazer o almoço. Mas, se eu te perguntasse 30, e você falasse não pagaria, o valor ele vai diminuindo. Como se fosse um leilão. Então, sempre que a gente vai falando nessa parte de dinheiro na pesquisa, a gente vai começar de um valor inicial e ele vai aumentando, dependendo da resposta da pessoa, ou diminuindo. E a gente vai encontrar um valor em comum. Não sei se alguns de vocês chegaram até o final, que era R$500 o máximo, e o menor, acho que se eu não me engano, era 15. Lá tem a opção de você marcar outro valor. Então, a pessoa poderia colocar assim, não, 500 não, mas 450 que eu pagaria. Aí você escreveria lá, porque a gente quer ouvir a opinião das pessoas mesmo, não precisa ser um valor exato. Às vezes a pessoa não quer pagar 10, nem 15, mas ela pagaria R$1. E ela escreve R$1. Não tem problema. A gente não perguntou, não estabeleceu um valor mínimo. A gente quer saber quanto você pagaria. Se isso vai ser 10 centavos, 1 centavo, ou R$10, R$100, não importa. A gente quer saber quanto.
tá? Pode passar. E aí, aqui trouxe outros exemplos para vocês. Então, imaginem que vocês vão sair daqui, estão com muita dor de cabeça, hoje foram muitas aulas, muito conteúdo, a cabeça de você está doendo, vocês precisam de um remédio para dor de cabeça, né? Mas vocês não têm remédio em casa, vão precisar ir na farmácia. E aí você tem duas farmácias próximas de casa. Então, a farmácia A e a farmácia B. Você ligou lá e na farmácia A só tem remédio em comprimido. E na farmácia B só tem remédio líquido, né, em gotas. E aí tem outro ponto. A farmácia A, ela fica 40 minutos de distância da sua casa e a farmácia B fica 20. Mas o remédio da farmácia A, que é mais longe, custa R$2. Na farmácia B, que é mais perto, custa 12. O que vocês escolheriam? Hoje, portanto, Tá com dor, a farmácia dele. A farmácia dele, coisa mais rápida que esse. Tá com dor. Mas o quanto você estaria disposto para que esse medicamento chegasse em 5 minutos na sua casa? Sem você precisar sair de casa. Pode passar. Será que você está pagando R$20 para esse remédio chegar em 5 minutos? Você não vai precisar sair de casa, mas ele vai chegar em 5 minutos. Eu vou buscar. Vai buscar. Mas pode passar, tá? Tem algumas pessoas que eu respondi que sim, que pagariam 20. E aí, às vezes, se você perguntasse se a pessoa pagaria 25, muitas pessoas com dor de cabeça, dependendo da dor de cabeça, pagariam 25. Se você falasse assim, que o remédio custa R$2, ela vai pensar assim, R$27 ao todo, eu pago. Então, os meios, a gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas. Às vezes são raciocínios diferentes. Mas se eu te perguntasse, você pagaria R$20 para esse remédio chegar? Você vai falar, eu buscaria. Mas será que se a gente falasse 12, você pagaria? Então, aí isso ia diminuindo até que você falasse assim, eu pago R$2. Então, chega aqui, fica aqui. Elas por elas. Eu pago R$2 para receber um remédio de R$2. Então, a gente nunca sabe o que a gente vai levar em conta quando a gente pensa em dinheiro. E escolhas. Cada pessoa vai escolher de um jeito. E quando ela for questionada, ela pode mudar a escolha dela. Então, às vezes, eu não quis pagar 20, mas 12 eu pagaria. Tá tudo bem. Ou às vezes eu não pagaria 12, mas pagaria 10. Essa relação entre 2 e 12 também não tem um pouco a ver com o poder aquisitivo da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um poder aquisitivo X, 2 ou 12, dá no mesmo. Tanto faz, né? Vamos dizer. Ou, se em vez de 2 e 12, multiplica por 10, fosse 20 e 120. Aí já é diferente. Então, perde um pouco mais. Né? Ou, a outro patamar, fosse 200 e 1.200. Aí depois ela vai ficando muito... Em atmosferas diferentes. Muito. Por isso que no questionário a gente começa perguntando qual a sua renda. A gente pergunta a sua renda, a gente pergunta a sua formação. A gente pergunta se você tem filho, porque as opiniões de quem tem filho que não tem mudam, porque as prioridades são outras. A gente pergunta se você é casado, se você é solteiro. Tudo isso tem relação. Mesmo que a gente ache que não, no fim tem. E como você mesmo falou, se uma pessoa tem poder socioeconômico, ela vai falar assim, tá com dor de cabeça? Paga lá, R$100 que eu vou te entregar agora. Esse remédio, R$100. Eu quero esse remédio para fazer todos da farmácia. Não tá nem aí com a marca, ele só quer que chegue remédio. Porque tem dinheiro, ele vai pagar e tá tudo bem. Porque, assim, tem pessoas, tem caso que 2 e 12 é diferente. É um valor. Para o outro, Pouco importa. nem sei a diferença entre 2 e 12. E aí vai. Por isso que quando a gente pensa no questionário, se às vezes a gente não entende, nossa, por isso que as pessoas às vezes ficam constrangidas de dar informações, que a gente até comentou. Porque são muitas perguntas mesmo. No início pergunta a raça, cor de pele, pergunta a sexualidade, pergunta se você se formou, onde se formou, se você tem filho, se não tem, qual a idade do seu filho já passou por atendimento odontológico, qual a sua renda, tudo isso. Às vezes você até criança fala assim, nossa, todos esses meus dados socioeconômicos, demográficos, a gente vai Identidade de gênero. a gente vê que a nossa amostra é diversa. A gente tem... O Brasil ele é um país diverso. Então, a gente sabe que se a gente pegar uma população de São Paulo, ela não vai ser a mesma do Nordeste, por exemplo. Então, se a gente coloca todas essas características, a gente consegue ver se a gente está conseguindo representar a população brasileira no todo. Porque quando a gente pensa em pesquisa, a gente também tem que pensar em diversidade, equidade e inclusão.
Então, a gente não pode falar que essa pesquisa ela é representativa no Brasil se a gente não sabe. Então, a gente precisa fazer essas perguntas por conta disso mesmo. É como se fosse um IBGE da pesquisa, porque a gente precisa dessas informações. As perguntas são as mesmas nível Brasil. Brasil, não muda. Justamente para a gente ter a comparação. A gente tem os dentistas, e nos dentistas, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Odontologia, tem dados no site, então, por exemplo, ele fala, são 60% de mulheres dentistas e 40% de homens. Então, a ideia é que a nossa amostra tenha 60% de mulheres e 40% de homens. A gente fala o quê? Representou o gênero. E aí a gente tem as outras características. Então, a gente tem a raça, a gente tem o sexo, aí a gente tem idade. Então, a gente tem que fique representativo pensando no todo. Para que a nossa pesquisa realmente, de fato, represente. Porque se for para não representar, não tem muitos fundamentos. Ela não vai ser uma pesquisa que consegue ser aplicada para todos os contextos. Pensando em Brasil, que é um país muito diverso culturalmente, socioeconomicamente falando. Mas quando a gente pensa, por exemplo, só no estado de São Paulo, pode ser que realmente essa representação seja feita. Mas, aparentemente, a gente não tem como prever. Mesmo São Paulo é tão diverso, né? Muito diverso, a gente tem várias regiões, a gente tem várias culturas, costumes diferentes. Então, por isso que a gente tem todas essas perguntas no questionário. Então, quando eu trouxe aqui para vocês tudo isso de mercado, macarrão, dor de cabeça e remédio, foi que vocês tentassem entender a pesquisa com outros olhos, saindo um pouquinho do dente, saindo um pouquinho da cárie. E vocês vissem como essa pesquisa ela seria aplicada se a gente pensasse num outro contexto. Para vocês conseguirem visualizar justamente isso. Porque às vezes quando a gente pensa numa área que a gente não tem tanto domínio, que não é uma coisa que a gente faz todos os dias, a gente tem dificuldade de entender o propósito. Mas quando a gente olha coisas que a gente faz no nosso dia a dia, escolhas que a gente faz naturalmente, a gente muda um pouco o olhar. E a gente vê aquilo de uma outra maneira. Então, às vezes, vocês podem estar lá aplicando a pesquisa e a pessoa pergunta, não estou entendendo por que estão me perguntando isso. Você fala assim, pensa só quando você vai pedir uma pizza. Você escolhe uma pizza de um lugar porque você gosta daquele lugar. Mas aí, se te perguntarem, mas você vai escolher a pizza de 50 ou 70 reais, a pessoa vai ter uma escolha com base nisso. Ela vai querer saber qual que é o tamanho dessa pizza. Que sabor vai ser essa pizza. Então, são escolhas que a gente vai fazendo e às vezes a gente não percebe. Só que na pesquisa, essa escolha é toda de uma vez. E às vezes é um assunto que a gente não tem tanto conhecimento. Mas vocês, como pessoas da sociedade, que são o nosso público, os nossos pacientes no dia a dia, precisam também ter um pouco de conhecimento sobre o assunto. E precisam ter opinião sobre isso. Porque faz parte do dia a dia de vocês, mesmo que indiretamente. Então, vocês têm filhos, e às vezes o filho de vocês pode precisar de uma consulta odontológica. E vocês podem, nesse processo, formando um raciocínio para que vocês consigam ter decisões sobre isso. E às vezes a gente até tem decisões, mas a gente fica assim, nossa, mas por que eu vou falar de opinião, né? Mas às vezes qualquer opinião é importante, tá? Então, pensando nisso, vocês estariam aqui, né? Escolheram o remédio de vocês e ficariam sem dor de cabeça, poderiam ir felizes para casa, almoçar um macarrão. Mas por que as pessoas, né, elas fazem isso, né? Por que isso é uma pesquisa? Por que alguém pensaria em fazer isso de uma maneira tão repetitiva, né? Que às vezes confunde a nossa cabeça. Muitas empresas de marketing fazem essas pesquisas. Acho que a professora até comentou com vocês numa aula da Expo de carro, né? Para escolher qual tipo de carro. Por quê? Porque a gente consegue ver o que o nosso público ele gosta, o que o nosso público consome, o que o nosso público prefere. Então, algumas empresas de desenvolvimento de batom, por exemplo, o shampoo, o condicionador, elas procuram aquele público. Então, eu vou desenvolver um shampoo para homens. Tenha um cabelo preto. Então, eles vão selecionar só homens de cabelo preto, para eles responderem o que aquele público especificamente consome. Então, é muito direcionado para realmente atender as necessidades daquela população. Por isso, quando a gente pensa no Brasil, tem todas as questões demográficas, para a gente conseguir representar de alguma forma isso. Então, no nosso objetivo, né, a gente tem que entender como os dentistas, os responsáveis e também pessoas da sociedade e até mesmo os pacientes, eles tomam essas decisões quando a gente pensa numa consulta odontológica, num tratamento odontológico, às vezes num diagnóstico odontológico, porque essas decisões elas vão ser baseadas em escolhas reais, mesmo que a gente não veja, tá? E como que a gente vai fazer isso, né? Como vocês mesmos viram, a gente normalmente tem a ciência tradicional, que é aquela ciência que a gente faz aqui dentro das universidades, dos centros de pesquisa, e tem a ciência cidadã, que é essa ciência co-criada com vocês, cidadãos, que é a forma como a gente está fazendo aqui nesse momento.
E a ideia é que, com o auxílio da participação de vocês, a gente consiga alcançar populações que têm diferentes perspectivas e também realidades, para que a nossa amostra ela seja, de fato, representativa e diversa, né? Então, a gente teria esse potencial participativo de vocês, através do engajamento, de uma motivação, que ajudaria nesse processo de coleta. Quais foram as etapas, então, para a gente desenvolver a pesquisa, né? Não é tão simples assim a gente fazer uma pesquisa quando a gente quer avaliar todas essas características que vão mudando a escolha desse participante. Então, para a gente poder fazer isso, a primeira coisa que a gente fez foi pesquisar nos artigos, na ciência, o que as pessoas, da sociedade consomem, né? O que elas preferem quando elas vão no dentista? Será que elas preferem um tratamento mais rápido? Um tratamento mais barato? Será que elas querem que isso se resolva em um dia único? Que ela não quer mais se voltar? E aí, com base nisso, a gente fez uma lista dessas coisas que influenciavam, uma lista de atributos que a gente comentou no início, e foi para um painel que tinham representantes da sociedade, para que a gente pudesse, em conjunto, ver se aquilo estava certo ou não, como que a gente poderia adaptar aquilo. E aí a gente fez uma lista e foi para a parte de organização. E aí, como eu falei para vocês, que é um sistema que faz essa combinação matemática, ele organiza tudo. E aí a gente tem os conjuntos, né? Que vai combinar com o quê? Para a gente formar esses pares de alternativa. Para aí sim, a gente fazer o nosso estudo piloto, que era um teste, para a gente ver se estava funcionando, qual que seria mais ou menos o tempo de resposta, o que a gente poderia ajustar. E com isso a aplicação final. Então vocês receberam 2 QR Codes aquele dia, e tinham 2 formulários. A Maria Luísa eu vou enviar para você ainda, tá bom? Para você poder depois responder. Então, tinham 2 formulários, um formulário relacionado a tratamento odontológico e um relacionado a diagnóstico. Nos 2 formulários, vocês tinham um termo de consentimento livre esclarecido, que vocês fizeram na prática mais cedo. Nos 2, vocês também tinham aquelas informações da pesquisa, que perguntava se os dados poderiam ser usados novamente, se você queria ser consultado ou não. Na sequência, vinham dados de identificação e características gerais suas. Então, cor da pele, sexualidade, renda familiar, qual que é a sua profissão, se tem filho ou não tem filho, qual que é a idade dos seus filhos, onde você mora, com quem você mora, quantas pessoas. Então, tudo isso vinha na sequência para a gente conhecer um pouquinho dos nossos participantes da pesquisa. Seguido dos 2 blocos de pesquisa. Então, nos 2 formulários, a gente tinha o bloco 1 e o bloco 2. O primeiro formulário, o bloco 1 tinha 6 perguntas e o bloco 2, 5. Então, vocês concordam comigo que ao todo eram 11 questões. E no formulário 2, a gente tinha 6 perguntas também e 3, então 9 perguntas ao todo. 9 pares de alternativas diferentes para vocês escolherem. E aí, por fim, o questionário ele era finalizado. Então, vamos ver rapidamente, né, para vocês se lembrarem um pouquinho. No início, a gente tinha um vídeo, acho que vai ter que ligar ali, né? Se ele rodar. Olá, você está sendo convidado para participar. Tem que ligar a TV mesmo. Não conto. Esse aqui? Só o áudio. Cadê o áudio? Esse aqui de baixo? Acho que já tá ligado. Putz, peraí. Olá, você está sendo convidado para participar de uma pesquisa que busca entender as preferências da sociedade em relação a métodos diagnósticos de cárie e tratamentos de cárie em odontopediatria. Queremos ouvir sua opinião para que os cuidados em saúde bucal infantil eles sejam cada vez mais alinhados com o que as famílias realmente valorizam. Você levará cerca de 12 minutos para responder o questionário e não se preocupe porque não há resposta certa ou errada. Isso porque você verá uma série de cenários com diferentes opções de tratamento. Esse formato é chamado de experimento de escolha discreta. Em cada etapa, você será convidado a escolher a alternativa que mais se aproxima da sua preferência de tratamento e diagnóstico. As opções variam sutilmente entre uma questão e outra, o que dá a sensação de ser questões repetidas. Nós queremos saber o que você pensa. Muito obrigada por participar.
Mas também não te impediria de, na hora que você for divulgar a pesquisa, explicar para essa pessoa que de fato é a pesquisa, para que ela saiba que ela está participando. Então, a ideia é que ao longo desse questionário vai ser sempre apresentado um enunciado, que é esse cenário para vocês imaginarem. Da mesma forma que eu falei, imagine que vocês vão fazer um almoço. É um cenário para você contextualizar o que aquela pergunta reflete. E aí, na sequência, vem as duas alternativas. E elas são, é importante a gente pensar isso, que elas são hipotéticas. Não são situações reais. É um cenário hipotético que vocês vão ter que responder. E ele não vai, o cenário em si não vai mudar. O que vai mudar são as alternativas, como a gente comentou, discretamente. Então, às vezes, não dá para você identificar aonde mudou, porque eles dão uma palavra a mais, uma palavra a menos que muda. E a escolha é o que mais representa a pessoa, que ela mais acredita e valoriza. Porque não tem resposta certa ou errada. A gente só quer saber o que a pessoa realmente prefere, tá? Então, no primeiro bloco, antes de começar, tem uma breve explicação também do que a pessoa vai encontrar. E aí a gente fala, né, que vai ser apresentado duas opções de tratamento, para cárie e criança, e que ela vai ter que escolher uma delas, tá? E aí, novamente, não se preocupe, não tem resposta certa ou errada. Para a gente reforçar isso, não tem. Às vezes a pessoa fica com receio de, assim, com medo de errar. Mas não tem o que ela errar se não tem certo ou errado. A gente só quer realmente saber a opinião. Então, vocês teriam lá, né, o cenário. Então, considerando que uma criança com dente de leite apresenta uma lesão de cárie, você preferir um tratamento que combine qual conjunto de características? Então, quando a gente pensa na resposta do pensamento, é o conjunto, tá? Então, quando você escolher essa alternativa, você vai pegar tudo isso junto. E essa também. Do mesma forma que o macarrão. Então, quando a gente pensava em escolher uma marca de macarrão, a gente considerou tudo. Mas se a gente fosse escolher só uma linha, talvez mudasse, tá? Mas nesse momento, a gente quer ver o todo. E aí, a gente sempre reforça para o participante que, ao momento que ele vai fazendo as escolhas, ele sempre passa para a próxima página, para que ele consiga avançar. Isso vai se repetir, como eu falei, 6 vezes. Então, são 6 mudanças muito sutis, que vocês talvez não percebam nesse questionário. E na sequência, vem a parte de valor, que é o início pay, né? Então, quanto você estaria disposto a pagar por algo? E aí, a gente teria uma criança que vai tratar o dente e precisa fazer uma restauração, e ela tem 2 materiais para fazer isso. Para realizar esse controle, esse tratamento, o que você escolheria? O material A ou B? Daí, vamos supor que você optou por material que tem que pagar mais, né? Na sequência, vai vir a parte que vai perguntar para você o quanto você estaria disposto a pagar. Então, nesse caso, imagine que o sistema de saúde ele vai oferecer esse tratamento que você escolheu para todas as crianças que têm necessidade desses tratamentos por 2 anos, tá? E se esse custo fosse compartilhado entre todas as pessoas da sociedade, quanto você estaria disposto a pagar mais para viabilizar isso? E aí, como eu comentei com vocês, a gente começa de um valor inicial. Então, aqui no caso, R$50 é o primeiro valor. Se você responde que pagaria pelo menos 50, ele vai subindo. Até que a gente chegue em 500, que é o máximo determinado. E aí você pode colocar, claro, outro valor, porque eu penso que uma conta abaixo. Então, às vezes, se você pagar R$700, você pagaria outro, R$700. E se você respondeu que pagaria menos de R$50, o valor ele vai descendo. Até que a gente chegue em R$10 como o menor valor estipulado. Mas se você consegue também colocar outra opção, como eu falei, se a pessoa quiser falar que ela contribui com 10 centavos, tudo bem, é a opinião dela. A gente quer realmente ver isso. Quanto contribuiria para que isso acontecesse? E aí, no diagnóstico, as mesmas coisas acontecem. Então, na primeira parte, a gente vai ter essa escolha, né? Então, aqui no caso, a gente vai escolher um método para examinar uma criança que tem cárie em dente de leite. E aí, novamente, vocês vão ter que escolher uma alternativa que contemple aquilo que você prefere, pelo que é a melhor opção para você. E na sequência, viria a parte financeira, né? Então, qual a melhor método de diagnóstico que você escolheria? O método A ou B? Se você escolher o método de diagnóstico, vai ter que pagar mais. Quanto você estaria disposto a pagar para que todas as crianças da sociedade, todas as pessoas da sociedade tivessem acesso a isso? Pelo menos 50, menos de 50, e aí esse valor vai subindo ou descer. Então, resumidamente, esse é o questionário, tá? Então, apesar de parecer muito repetitivo, confuso, e que a gente às vezes é obrigado a escolher alguma coisa, a gente de fato não é obrigado, porque você pode não responder, como a gente comentou aquela hora, né? Você não é obrigado a responder, se você não quiser, você não responde.
Mas, indiretamente, você escolheu alguma coisa. E a gente conseguiu ver isso aqui de algumas maneiras. A gente sempre vai escolher alguma coisa por causa de alguma coisa. Então, eu vou escolher uma marca porque eu já conheço essa marca, eu já consumo essa marca. Eu vou escolher um produto porque aquele produto eu já sei que fica bom. Ou porque o tempo para ter aquele produto é maior, ou às vezes é mais rápido, é um custo menor, um custo maior. Tudo que para você foi, de fato, importante. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? A gente conversou bastante aqui, mas se vocês quiserem falar mais, fiquem à vontade. Pode voltar só um pouquinho a piada anterior? Essa? É. Tá. Na última pergunta, é questão de interpretação, né? Tá bom. Você pagaria menos de 10? Ah, não, tá bom. Se você pagaria, né? A dúvida minha é na leitura agora. Ah, tá. Desculpa, Não, se você pagasse então, menos de 10 reais, é. você colocaria o valor escrito, entendeu? Mas se você pagaria 10 reais, aí não. Não, eu pagaria pelo menos 10. Eu quis ver. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Deu para entender? Agora? Eu, Só agora. Todo tempo, desde que eu comecei, eu falei, o que eu fiz naquele questionário agora? Entendeu, né? E por isso que eu falei, porque às vezes a gente pensa uma coisa que Seu não tá. exemplo foi Obrigada. Quando a gente pensa, às vezes, uma coisa que a gente não tem, não consome, ou que a gente não faz, às vezes é difícil a gente visualizar. Mas quando a gente traz para o nosso contexto, então, às vezes, uma coisa simples, um macarrão, um remédio, às vezes é mais fácil a gente entender por que a gente está fazendo aquilo. Posso fazer um... Desculpa, Laura, pode falar. Não, é só... Eu já meio que comentei isso aí na primeira vez, mas eu fico meio preocupada com a questão da representatividade da amostra, porque eu não posso botar esse questionário para a menina fazer a limpeza para mim. Por que não? Porque ela não vai... São analfabetos funcionais. Então, eu vou ser obrigada a interpretar para ela. Essa é a minha preocupação. Para simplificar, né? Ela não consegue. Imagina que ela vai ler isso aqui e entender o que eu estou querendo. E aí, você não fica representativo. Você concorda? Sim. Uma parte enorme da população vai ficar de fora dessa pesquisa. A gente tenta reduzir essas barreiras e para incluir todo mundo. Mas a pessoa, ela, infelizmente, vai precisar de um nível de compreensão, pelo menos um pouco, para que ela entenda do que a gente está falando. O critério de inclusão, Laura, infelizmente, né, pela complexidade do experimento, é que a pessoa seja alfabetizada. De verdade. Não adianta saber ler, ficar ali. Mas a gente já passou por algumas pessoas que tinham, né, eram alfabetizadas, mas que tinham muitas dificuldades. E elas conseguiram concluir. Tá? O que você falou agora, eu entendi, é uma função normal. Se você entendesse o que você entende hoje, na hora que você respondeu, suas respostas seriam enviesadas. Lembra que eu falei? Esse questionário, ele precisa ser intuitivo. A pessoa precisa ir no que ela acha mesmo. Se ela pensar, racionalizar, ela força a resposta. E talvez não seja como ela decide. Por isso que eu falei para vocês que eu, quando respondi, eu tentei ir sem pensar muito, no instinto, porque eu sabia o que eu queria ver. E a minha resposta seria tendenciosa. Ela foi, mesmo assim, mas porque eu tenho uma tendência interna que eu já sabia, eu só confirmei. Então, eu fico muito feliz de ouvir que agora vocês entenderam, porque essa é a proposta dessa parte educativa. Vocês entendam um método em ciência que é complexo. Então, né, que bom que a Lu conseguiu expressar dessa maneira. E os exemplos da vida real são ótimos para isso. Você não viu, né, prof? O exemplo novo que eu coloquei. Não, mas eu imagino que porque eu vi que vocês falaram, né, coisa de macarrão, remédio. Volta, tá. Mas depois eu vejo o vídeo. Não tem problema. E também, assim, eu acho que a sensação que eu tive, não sei se muitas pessoas têm, de que você não colaborou, é meio frustrante, assim, sabe? Que, putz, eu não entendo nada disso, não estou ajudando em nada, estou aqui respondendo, mas
não vai adiantar de Talvez nada. vale a gente acrescentar Então, no assim, videozinho. Eu não sei, e mesmo que não tenha o videozinho, mas eu acho que às vezes a pessoa. Bom, aqui não é o vídeo, né? Mas a pessoa que está aplicando a pesquisa, não sei se ela tem que dar ou uma explicaçãozinha a mais, ou um tipo de retorno. Porque assim, você. Vamos guardar esse comentário para a gente fazer a discussão, porque a gente vai ter uma A oficina. de oficina. Porque você só jogar. Meu, eu fiquei muito frustrada. Então, Minha- anota. Vocês vão ver que eu vou pedir para vocês anotarem no caderninho toda a dificuldade que vocês acham que vocês podem encontrar. Então, a Laura vai colocar lá do analfabeto funcional, você coloca, a Simone coloca da parte, né, da frustração, que frustração foi uma coisa que não tinha chego até agora, né? Mas coloquem tudo que vocês acham que pode ter de dificuldade, que a gente vai ter no começo da semana do dia 4 de novembro, a gente vai ter uma oficina com essas dificuldades. É justamente assim, antecipando coisas que vocês sentiram ou que vocês acham que vocês podem encontrar. Então, por isso, anotem no caderninho também, para a gente fazer essa oficina, para a gente não avançar muito mais no horário. Mas acho que são pontos muito bem colocados, e eu já estava atropelando a oficina, por isso que eu pedi para anotar no caderninho. Que a gente ia fazer hoje, mas acho que a gente não vai avançar muito no tempo. Então, acho que a gente aproveita melhor se a gente fizer no dia 4. Só como a gente tem 15 dias, aí eu pediria para vocês anotarem para a gente não esquecer, tá bom? Se vocês lembrarem, assim, ao longo da semana, isso aqui eu não posso ser já. Nossa, tive uma ideia. A Maria Luísa que vai ver, né, de repente, Eu já lembra. vou responder já. Do nada, né?